You have a burning question about linguistic landscapes you'd like to see answered? The local project team shares their insights in this tutorial series. Como é que podemos ajudar os alunos a ler o mundo através da paisagem linguística? Olá a todos, eu sou Maria Beatriz e terminei no ano passado o mestrado em Ensino do primeiro ciclo e Português, História e Geografia de Portugal no segundo ciclo. Foi exatamente durante o mestrado e no decorrer da minha participação no projeto Local que entrei em contacto com o conceito de paisagem linguística e, ao reconhecer o seu enorme potencial, decidi que queria criar e implementar um projeto pedagógico-didático que tivesse como tema central a exploração da paisagem linguística, também numa ligação com a diversidade linguística e cultural. O projeto a que chamei Ler a Paisagem Linguística foi um projeto implementado no 4º ano do primeiro ciclo de ensino básico numa escola da periferia de Aveiro e tratou-se de uma abordagem interdisciplinar e integrante do currículo do aluno, bem como dos outros documentos em vigor. Contou com a realização de 6 sessões. Sendo assim, os objetivos principais do projeto foram a exploração da paisagem linguística, a promoção da diversidade linguística e cultural e a promoção de uma leitura global do mundo, todos eles com a finalidade de tornar os alunos cidadãos globais, críticos e responsáveis. Vamos então descobrir o enorme potencial da paisagem linguística como disciplina e também como recurso em sala de aula. Para isso, vou apresentar as sessões implementadas e as atividades que desenvolvi em cada uma com os alunos. Todas estas atividades podem ser adaptadas, bem como o próprio projeto, que é apenas um exemplo prático de como usar a paisagem linguística em contexto escolar e pode ser adaptado para outros níveis de ensino, para outro tipo de abordagem, para outro contexto. A primeira sessão teve então o nome de Uma Nova Viagem e foi a apresentação do projeto aos alunos. Em conjunto com a minha colega de estágio, começámos por mostrar um vídeo que tínhamos feito na cidade de Aveiro, em que passávamos por vários pontos do centro da cidade, passámos pelas praças, pelas ruas, gravámos com atenção também as placas, as línguas, os sinais, e já dávamos algumas pistas sobre o projeto. Os alunos tiveram o primeiro contacto com os elementos da paisagem linguística, ainda sem saberem do que é que este conceito se tratava. E depois também apresentámos o cronograma do projeto e o Padlet da turma para que os alunos se começassem a sentir então parte deste projeto. A segunda sessão teve o nome As Línguas de Toda a Parte. Começámos então com a leitura e a exploração do livro A Orquestra, de Chloé Pravnau. Este livro fala-nos resumidamente sobre os músicos de uma orquestra que estão espalhados por várias cidades do mundo e vão enviando postais ao maestro a contar as suas aventuras em cada país, aquilo que veem, aquilo que estão a experienciar. Com este momento, os alunos tomaram consciência da diversidade que existe no mundo e os vários aspectos que podem diferenciar uma cidade e os seus habitantes. E depois formaram-se grupos e cada grupo recebeu um dos postais que estava no livro e, com base nessas informações, tiveram de apresentar à turma a cidade em questão, referindo aspectos como a língua que se falava, o tipo de edifícios, as placas, os sinais, o aspecto das pessoas, etc. Esta foi uma caracterização mais atípica das cidades porque já conjugámos a paisagem linguística com a diversidade linguística e cultural. E depois disto, já mais conscientes sobre aquilo que poderia ser a paisagem linguística, os alunos preencheram um Mentimeter, escrevendo 2 palavras que se relacionassem com o conceito, que eles achavam que podiam estar relacionadas com o conceito de paisagem linguística. E os alunos realmente já comprovaram um grande espírito crítico e que tinham compreendido, mesmo que de forma inconsciente, o que era este conceito. A terceira sessão teve como título A Paisagem Linguística não é só paisagem. Então, eu preparei um vídeo em que pessoas de vários países, Espanha, Alemanha, Holanda, Grécia, Eslovénia, Brasil e Venezuela, falavam nas suas próprias línguas sobre as suas cidades e já destacavam alguns elementos da paisagem linguística, mais uma vez num paralelismo
entre a paisagem linguística e a diversidade linguística e cultural, ou seja, os alunos ouviram pessoas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, a falar a sua língua, sendo que eu apenas pus a tradução daquilo que eles estavam a falar, e foi este o momento em que tomaram realmente consciência de que há outras línguas, de que há outras cidades, há línguas que nós não percebemos, que nós nunca ouvimos, e há cidades que nós não conhecemos e são realmente diferentes. Vamos perceber porque é que são diferentes, porque é que são de uma determinada maneira, porque é que as pessoas também são diferentes, e foi realmente para isto que este vídeo foi apresentado. Depois disto, explorámos um PowerPoint que falava sobre cada uma destas cidades, especificando os elementos da paisagem linguística e em forma de perguntas, como que placas e sinais encontramos, que línguas existem, que cores existem, como serão as pessoas deste lugar. Eram os próprios alunos que iam descobrindo e tomando consciência destas características. Por isso, os alunos tiveram uma participação ativa para serem eles realmente a compreender quais são os elementos da paisagem linguística que existem nas cidades no geral, mas depois em cada cidade em específico. Depois distribuí alguns monólogos aos alunos. Estes monólogos representavam pessoas das várias cidades exploradas, tanto nesta sessão como na sessão anterior, que expunham alguns problemas ou alguma história que tinham vivido por causa da paisagem linguística. Esta atividade fez com que os alunos fossem capazes de se colocar no lugar do outro e compreender a importância real da PL. Cada um dos alunos que tinha um monólogo apresentou depois para os colegas e estes, por sua vez, fizeram-lhes perguntas sobre o que tinham dito, quase como que os entrevistando e manifestando-se verdadeiramente preocupados com a influência da PL na vida das pessoas. A quarta sessão, Somos Exploradores, consistiu numa saída de campo à cidade de Aveiro. Agora que os alunos já conheciam realmente o conceito de paisagem linguística e a sua importância, estava na hora de realmente entrarem em contacto com a mesma. E para tal eu preparei um guião de exploradores com orientações para os alunos terem em conta durante o passeio pela cidade. Este guião tinha perguntas como que línguas vejo, que línguas ouço, que placas e sinais encontro, como me parecem as pessoas, e em equipa os alunos foram estando atentos aos elementos da paisagem linguística à sua volta e preencheram o guião, manifestando realmente que tinham compreendido o objetivo desta saída de campo, não apenas como um mero passeio. Nesta sessão, os alunos estiveram muito entusiasmados e mostraram-se orgulhosos por estarem a conseguir ler a cidade com outros olhos, e considero que este também foi um ponto de viragem para a continuação do projeto. O facto dos alunos realmente terem estado em contacto com a paisagem linguística na sua cidade, a cidade de Aveiro, que nunca tinham olhado e nunca tinham compreendido desta forma. Na quinta sessão, E se fôssemos arquitetos paisagistas, começámos por recordar aquilo que tínhamos feito na saída de campo. Para isso, preparei um vídeo com imagens e momentos da saída a Aveiro, e depois proporcionou-se um momento de reflexão sobre a paisagem linguística da cidade, sobre se esta seria inclusiva e completa ou não, o que depois dividiu a opinião dos alunos. Mas todos concordaram que a maioria das pessoas nunca tinha pensado, provavelmente, sobre a paisagem linguística e sobre a sua importância, sobretudo quando eu apresentei à turma um gráfico com as nacionalidades principais dos estrangeiros residentes em Aveiro. Em conjunto, também fizemos um levantamento global sobre aquilo que tínhamos visto na saída de campo. E então, quando os alunos viram a quantidade de nacionalidades existentes na cidade de Aveiro, decidimos que era preciso fazer alguma coisa para consciencializar as pessoas para esta problemática, ou seja, para o facto de a paisagem linguística não ir ao encontro das necessidades de todas as pessoas, e aí surgiu a ideia de criarmos um jogo de tabuleiro que outras crianças pudessem jogar, baseado na paisagem linguística e na diversidade linguística e cultural. Então, na segunda parte desta sessão, os alunos formaram grupos e começaram a planificar este jogo, dando-lhe um nome, que tipo de tabuleiro teria, as regras, as perguntas, a pontuação, etc. Por fim, a última sessão teve como título O Mundo é a Nossa Casa.
Aqui eu contei aos alunos que, em vez de um jogo sobre a paisagem linguística, iríamos ter um kit de jogos da PL que contaria com 4 jogos baseados nas ideias que os vários grupos, que os vários alunos tinham tido. Para esta sessão levei então preparadas folhas de instruções para cada jogo, que eu em casa já tinha adaptado de acordo com as planificações dos alunos, e também uma folha de tarefas para cada um dos jogos, para que os alunos pudessem pôr mãos à obra e realmente criá-los nesta sessão. Em cada um dos grupos, os alunos trataram de criar as várias partes do jogo, como já expliquei, e tudo isto resultou então num kit de jogos muito rico e significativo, abarcando todas as aprendizagens desenvolvidas ao longo do projeto. De facto, foi possível fazer com que os alunos tivessem uma visão muito mais completa do mundo através da exploração da paisagem linguística, e estas atividades foram pensadas exatamente para que isto acontecesse. Numa participação ativa, interessada e integrada, os alunos foram construindo um caminho para a compreensão deste conceito e, para além disso, tiveram muita vontade de partilhar estas aprendizagens com outras pessoas. Ao longo do projeto, para além de termos trabalhado várias áreas do currículo, de uma forma mais lúdica e não compartimentada, com uma representação direta no dia-a-dia e na vida dos alunos, eles tornaram-se realmente cidadãos globais mais conscientes, mais críticos e mais preocupados com o outro. Sendo assim, é possível constatar que os conhecimentos dos alunos sobre a paisagem linguística, que até a implementação deste projeto era um conceito desconhecido de todos, se foram construindo ao longo de cada sessão, sendo que partimos de uma abordagem mais geral e a uma escala mundial para uma perspectiva a nível local. A partir da exploração da paisagem linguística, numa primeira fase, os alunos tornaram-se mais conscientes da diversidade que existe no mundo, das várias cidades que apresentam características diferentes e que são moradas de pessoas também diferentes, que falam outras línguas e têm outra cultura. Para além disso, os alunos aumentaram a sua percepção sobre as línguas e as culturas presentes no espaço público, que apesar de já fazerem parte do seu cotidiano, não tinham qualquer significado ou importância para eles. E à medida que as atividades iam sendo desenvolvidas, os alunos compreenderam que a paisagem linguística não tinha como finalidade única a caracterização de uma cidade, mas que os seus elementos tinham um propósito e que a sua complexidade ou não estava associada a muitos outros fatores de ordem política, social, cultural, económica, etc. Então, ao explorarmos a paisagem linguística num contexto escolar, com crianças, neste caso do primeiro ciclo, mas não só, estamos a sensibilizar para a diversidade linguística e cultural e estamos a fazer com que as crianças compreendam que esta diversidade se verifica no seu meio local, que se deve, por exemplo, à crescente globalização, que resulta em movimentos migratórios de pessoas provenientes dos mais variados países, e depois faz também com que os alunos percebam que a paisagem linguística de facto nem sempre é inclusiva, tendo em conta a diversidade linguística e cultural que existe num dado meio urbano. E depois que compreendam também que a língua inglesa é a língua predominante, bem como o português no caso de Portugal, o que não é sempre tão inclusivo como pode parecer e faz com que outras línguas sejam desvalorizadas e não tenham visibilidade na paisagem linguística. Tudo isto contribui para que realmente os alunos comecem a ter uma sensibilidade diferente e comecem a ter uma visão multimodal deste mundo em que nos encontramos. Realmente, através da exploração da paisagem linguística, que ainda por cima é um tópico tão transversal, tão interdisciplinar, os alunos tornam-se realmente leitores mais competentes do mundo, porque se tornam atentos ao meio que os rodeia, tornam-se atentos ao contexto em que vivem, tornam-se também atentos aos outros contextos que não conhecem, mas que já conseguem imaginar, e desenvolvem competências transversais como a concentração, o espírito crítico, a curiosidade, e estas competências que parecem simples constituem-se como fundamentais para que os alunos que são cidadãos, não é, sejam responsáveis, tenham interesse pelo mundo à sua volta, se envolvam nas problemáticas atuais e possam procurar soluções e transformações que beneficiem o maior número de pessoas possível. Por isso, os alunos, através deste tema, são capazes de usar estas competências em todos os contextos,
não só no seio de um projeto, mas mobilizando-as para compreender conceitos e descobrir respostas. Por isso foi um projeto significativo este que eu implementei e acredito então que, de facto, a paisagem linguística pode sim tornar os alunos leitores mais multimodais do mundo que os rodeia. Muito obrigada pela vossa atenção e sintam-se à vontade para me contactarem e para saberem mais sobre este projeto. Eu espero que tenham gostado e que tenha sido um tutorial útil. Muito obrigada! Thank you for tuning in. If you have a question you'd like to see answered, please contact us through our website or write an email to localproject@gmail.com.